Fala galera, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui hoje mais uma vez para dar início a mais uma aula do nosso curso básico, simples de teologia sistemática. E na aula de hoje nós iremos falar sobre a amartiologia, que significa a doutrina do pecado. Tá joia? Então bora lá, nós vamos aprender bastante coisa nesse vídeo de hoje. Bom galera, a primeira coisa que eu quero falar com vocês hoje é o conceito de pecado. O que significa pecado? Pecado é qualquer falta de conformidade com a lei de Deus ou transgressão da lei. Segundo, pecado é tudo que falamos, pensamos ou praticamos que não vai de encontro com a vontade de Deus revelada em sua palavra. Ou seja, gente, tudo que você pensa, fala ou pratica que não vai de acordo com a doutrina bíblica é considerado pecado. Tá joia? Então vamos lá. A origem do pecado. O pecado, a primeira vez que aconteceu, aconteceu no céu. O pecado teve origem no céu, entre os anjos de Deus, quando Lúcifer, o querubim ungido, rebelou-se contra o Criador e, sendo assim, foi expulso do céu, juntamente com um terço de todos os anjos que seguiam ele. Nós encontramos essas passagens lá em Isaías 14, do versículo 12 ao versículo 17, em Ezequiel, do versículo 28, do capítulo 28, perdão, do versículo 11 até o versículo 19, e no livro de Apocalipse, no capítulo 12, no versículo 3 e no versículo 4. Tá bom? Essa foi a origem do pecado no céu. E na terra? Na terra, todos nós sabemos que a origem do pecado se deu na terra por conta de Adão e Eva, ao desobedecerem a ordem de Deus no jardim do Éden, comendo da fruta do conhecimento do bem e do mal. Gênesis capítulo 2, 16 e 17 e Gênesis capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 6 e o versículo 17, beleza? As consequências do pecado. Todos nós sabemos que a principal consequência do pecado é a morte, Nós sabemos que o salário do pecado é o quê? A morte. Romanos 6, 23. E nós podemos ver que a morte ela não está especificada apenas na morte física, Essa morte natural que o ser humano tem. Nós vemos que além da morte física, nós temos a morte espiritual e a morte eterna. Então vamos lá para os três conceitos de morte, cujo a mesma é o salário do pecado. A morte física, é a separação da parte espiritual, da alma, do espírito, da parte material, que é o corpo, Gênesis 3:19, Eclesiastes 12:7 e Tiago 2:26. Temos também a morte espiritual, que é a destituição do homem da glória de Deus, a separação do homem de Deus desde o seu nascimento. A partir do momento em que o ser humano nasce, ali o homem já nasce com pecado, o pecado de Adão. E por último, nós temos a morte eterna. É a eterna separação entre o homem e Deus. Ela acontece quando a pessoa morre fisicamente, estando morto espiritualmente, isto é, separado de Deus, sem o perdão dos seus pecados e sem a salvação da sua alma, que só pode ser proporcionada pela salvação através do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Tá ok? 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 9, Daniel capítulo 12, versículo 2, Mateus capítulo 10, versículo 28 e capítulo 25 e versículo 41, e Lucas capítulo 16, versículo 22, Apocalipse capítulo 20, versículo 15. Tá ok? Abrangência do pecado. Aonde o pecado abrange? Você sabe me dizer? Então vamos lá conhecer um pouco agora dessa abrangência do pecado. Primeiro, o pecado, ele corrompe a natureza humana na sua totalidade, Não existe ser humano santo, perfeito. Nós somos pecadores em total conceito da nossa natureza. Então vamos lá.
A corrupção total da natureza humana. O pecado atingiu o ser humano em sua totalidade, o seu corpo, a sua alma e o seu espírito. Isaías capítulo 1, do verso 4 ao verso 6, e do Romanos capítulo 7, 15 ao 20, Mateus 15, versículo 18 até o versículo 20, Salmos 51, versículo 25, quer dizer, e Efésios capítulo 2, versículo 3. Beleza? Segundo, a abrangência do pecado. Uma propagação universal. O pecado propagou-se em todos os seres humanos através de Adão e Eva, né? Isso quer dizer que a raça humana é uma raça pecadora, pois o homem traz, desde que nasce, o germe do pecado em seu corpo, em seu coração. Romanos 3, do verso 9 ao verso 19 e o verso 23. E Romanos 5, através dos versos 12, 17 e 18, e Salmos 51, versículo 5. Beleza? E por último, a hediondez do pecado. O pecado é hediondo, que provoca as seguintes coisas. Primeiro, são 4 coisas, presta atenção. Fere a santidade de Deus, escraviza o homem, destrói no homem a imagem de Deus, é a terceira, e por último, condena o homem à perdição eterna. Primeiro, fere a santidade de Deus. Deus é um ser puro. Deus é um ser santo e imaculado. Exige de suas criaturas mortais, o homem e a mulher, a santidade de vida. Qualquer pecado do ser humano fere frontalmente a santidade divina. Levítico 19, 2, Levítico 20, versículo 7, 1 Pedro capítulo 1, verso 15 e 16, e Isaías capítulo 6, versículo 3. Beleza? Segundo, escraviza o homem. O pecado foi feito por Deus, o homem foi feito por Deus, uma criatura livre. Mas o pecado o assenhorou dele e fez dele o seu escravo. Né? João 8, 34, Romanos 6, 16, Romanos 7, 14 e Colossenses capítulo 1, versículo 13. Beleza? E terceiro, a hediondez do pecado destrói o homem, destrói no homem a imagem de Deus. O pecado descaracteriza o homem, deformado a imagem de Deus, com o qual foi criado. Lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 26, 27, quando Deus fala assim, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então o pecado destrói essa semelhança do homem com Deus, né? Tira essa imagem de Deus do homem. Romanos 3, 23, Efésios 4, 17 e Efésios 4, 17, 19, 22. Beleza? Por último, o pecado condena o homem à perdição eterna. O pecado, por causa das suas consequências, leva o homem à perdição eterna. Caso não receba a salvação através de Jesus Cristo, o salário do pecado é a morte. Romanos 6, 2. Né? E ainda tem Romanos 5, 12, Ezequiel 18, do versículo 4 e versículo 20, Tiago 1, 15. Beleza? Então hoje nós vimos aqui algumas coisas que o pecado pode trazer para o ser humano. As consequências do pecado, né? E nós podemos ver que o ser humano ele perdeu toda a sua essência a partir do momento que deixou o pecado tomar conta de si. Né? Quando Adão e Eva lá no jardim pecaram contra Deus, né? Desobedecendo a ordem de Deus. Então nós vemos que o ser humano não é um ser perfeito. Então, a partir do momento em que pensamos, agimos, praticamos algo que está em deconformidade com a palavra de Deus, nós estamos partindo para a prática do pecado. E outra coisa,
o ser humano já morre por natureza. O pecado acelera esse processo, entendeu? O homem já morre por causa do pecado natural, né? O pecado de Adão e Eva. Mas, entretanto, o pecado em si causa a aceleração dessa morte, né? Talvez uma desobediência, uma, uma coisa que você faz sem pensar, uma ação, aquele pensamento de suposta felicidade momentânea, vou fazer porque já vou morrer mesmo. O pecado vai só acelerar. Então, o pecado traz uma falsa alegria para o ser humano. Beleza? Que Deus em Cristo abençoe você, sua família. Deixe aqui seu comentário, sua curtida. Fala se está gostando ou não. Eu tenho certeza que nos próximos vídeos você vai ser mais abençoado ainda. Ok? Deus te abençoe. Abraços.